Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Hoje, sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. Prazer muito grande saber que você está com a gente. Estamos no ano 13 do nosso programa Globalizando. São 13 anos que a gente está fazendo esse programa, levando para você discussões de temas internacionais e como isso interpreta, de alguma forma, reverbera na nossa região amazônica. Sou o professor Mário Tito Almeida. A gente sempre faz o programa com internacionalistas e acadêmicos de relações internacionais. Internacionalistas como a líder da equipe de mídias, Carol Matsura. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está sintonizando aqui com a gente. O programa de hoje vai ser imperdível. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor Vinícius Lobato, que nos acompanha. Faça como ele e fique ligado nos nossos conteúdos. Legal, Carol, obrigado. E quem está com a gente também é um internacionalista, coordenador executivo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Bom dia, Edu. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. Começamos fevereiro com tudo e já quero mandar um abraço para Manuele Gaio, no nosso Twitter, @pglobalizando. É isso mesmo, Edu. E completando o nosso time de locutores de hoje, a acadêmica já do 5º semestre de Relações Internacionais. Estou me referindo a Juliane Vidal. Bom dia, Juli. Bom dia, professor. Bom dia a você, nosso ouvinte. Esse programa vai ser imperdível. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora do Instagram, a Tânia Barreto. Legal, completado o nosso time de locutores, a gente vai dizer qual é o tema do programa de hoje. Você sabe que cada programa tem um tema diferente e a gente sempre leva para você temas realmente muito importantes. Esse exige um pouco da nossa responsabilidade, atenção e quem sabe até um pouco mais de luta por esses direitos. Estamos nos referindo à realidade das crianças e adolescentes na região amazônica. Entender um pouco essa situação, entender o que se pode fazer, pensar em políticas públicas, pensar na participação da sociedade civil. Um tema muito relevante com uma entrevistada de referência. Eu estou me referindo à professora Amanda Costa. Ela é doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela UFPA. Atualmente é professora da Faculdade de Serviço Social da UFPA. Também é coordenadora do Programa de Infância e Adolescência da Universidade Federal do Pará. Professora Amanda, que prazer lhe receber aqui. Olá, bom dia, professor Mário Tito, os outros locutores, nossos ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar de volta ao Globalizando. Também me sinto em casa, porque já fui professora da UNAMA, então é um prazer estar de volta e participar desse momento aqui com vocês. E depois com um tema que exige de nós uma atenção toda especial, afinal de contas estamos falando de pessoas indefesas e às vezes até muito mais prejudicadas pelas próprias dinâmicas econômicas e sociais, né? Exatamente, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, porque a criança e o adolescente, eles estão numa condição peculiar de desenvolvimento e essas condições sociais, econômicas e ambientais, elas podem agravar diversas vulnerabilidades. Muito bem, professora Amanda Costa vai estar com a gente no programa Globalizando. Vamos retomar, vamos começar então a nossa viagem musical. Você sabe que a gente conversa com o nosso entrevistado, mas também viaja pelo mundo da música, né, Carol? É isso mesmo, professor. A gente vai começar com tudo, já que a playlist do programa de hoje conta com músicas de países que têm as políticas públicas mais bem-sucedidas na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Com políticas de prestação e subsídio a famílias, Luxemburgo se destaca na garantia dos direitos das crianças. O país conta com um órgão de referência em assistência familiar que visa assegurar oportunidades iguais a todas as crianças e adolescentes em seu território. Para representar Luxemburgo, ouviremos a banda One Last Time com Gambler's Song. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que maravilha, começamos com tudo o programa Globalizando. Que música maravilhosa é essa, hein, Carol? É a Gambler's Song, da banda One Last Time, representando Luxemburgo. E lá, o sistema de leis prevê subsídios de nascimento, abono destinado ao futuro da criança, subsídio de regresso às aulas e financiamento voltado para atividades extracurriculares.
Globalizando. Fique por dentro. A gente já vai começar a discutir esse tema sensacional e a gente quer deixar logo você informado que o Unicef defende ações integradas para promover educação de qualidade, saúde básica e proteção social a crianças e adolescentes da Amazônia, como foco no combate a desigualdades e o fortalecimento das comunidades locais. Mas para isso, a proteção contra violências e a garantia de direitos fundamentais, como acesso à água potável, por exemplo, saneamento básico e segurança alimentar, são essenciais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo dessas populações. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje vai estar discutindo a realidade das crianças e adolescentes na região amazônica, tendo como convidada a professora Amanda Costa. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de dar um abraço para quem está na nossa live. A Ana Clara Duarte está dando bom dia para a equipe. Também o Sérgio Salles diz que o tema é muito excelente, é muito importante. Um abraço para a Rebeca Brito também que está com a gente, a Camila Paixão, todo mundo aqui ligado no Globalizando. Professora Amanda, chegou uma pergunta para a gente começar a conversar, do João Silva no Facebook. Obrigado, João. Quais são os principais desafios socioeconômicos que impactam a vida das crianças e dos adolescentes na Amazônia? Bem, professor Mário Tito, a gente tem feito pesquisas recentes e a gente tem observado que o cenário da infância e da adolescência na Amazônia é muito preocupante quando comparado às taxas de outras regiões no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, um cenário de crianças e adolescentes. Primeiro, existe um recorte racial. É importante dizer que as crianças e adolescentes da Amazônia são predominantemente pessoas pretas e pardas, né? Então, mais de 70% da infância da Amazônia é uma infância negra, e isso aí já traz toda uma questão de racismo estrutural e diversas outras formas de violência. Além disso, a gente tem uma taxa aqui na Amazônia de que 44,9% das crianças e adolescentes estão em situação de pobreza e 9,5% em situação de extrema pobreza. Quando a gente soma as duas taxas, a gente tem mais de 50% de todas as crianças e adolescentes que vivem aqui na Amazônia vivendo em condições que não são as condições ideais para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem outras questões, como, por exemplo, mortalidade infantil. Nosso índice é acima da média nacional. A gente tem uma taxa de a cada mil crianças que nascem na Amazônia, 18,5 tem altas chances de morrer, né, de não se desenvolver. É muito alta essa taxa. São taxas altíssimas e quando a gente compara com outras regiões do Brasil é uma taxa bastante preocupante. Tá? Então a gente tem também vários outros direitos fundamentais que já são violados desde o nascimento. A minha pergunta é a seguinte: a gente vai trabalhar esses dados. Lógico que historicamente a gente percebe, comparativamente a outras regiões é muito forte. Houve uma melhora nos últimos tempos pelas políticas públicas. Sim. E de alguma forma, como é que isso pode continuar melhorando? Certo. A gente tem várias possibilidades pela mediação da política pública, né? Que é o que a gente defende, que é o que a gente acredita, porque o Estado ele tem esse potencial de atender universalmente, inclusive nos territórios que são mais longínquos, que são de difícil acesso. O fato é, né, Juliane, que a gente quando começa a conversar sobre isso, percebe que se o foco não estiver nas pessoas e nos seus direitos, toda a política pública se perde, não é isso? Justamente, professor, está aí a importância da mobilização da sociedade civil nessas questões da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente precisa acompanhar, a gente precisa discutir sobre para trazer esse assunto à tona, porque é muito importante estar evidente, estar aos olhos de toda a sociedade. E aí, Eduardo? Eu só queria dizer que essa questão, essa agenda, né, dos direitos da criança e do adolescente não é restrita aos assistentes sociais. Nós, de todas as outras profissões, internacionalistas, médicos, todos nós precisamos contribuir para garantir direitos e dar oportunidade, inclusive, de vida para essa população. Então, essa é uma responsabilidade da sociedade e nós que estamos nos institutos de ensino superior, né? Exatamente. Como bem o Eduardo falou, crianças e adolescentes precisam de equipes multiprofissionais para serem atendidas na integralidade do seu desenvolvimento. Muito bem, conversa de qualidade com a professora Amanda Costa, um tema super importante. A gente está viajando pelo mundo da música. No primeiro bloco, nós vamos para Luxemburgo, na primeira viagem musical. E agora, Juliane? Agora nós iremos para a Islândia. E é interessante ressaltar que os países nórdicos lideram o ranking de garantia dos direitos das crianças do mundo, com a Islândia ocupando o topo das pesquisas. O país destaca-se por suas políticas relacionadas à acessibilidade, qualidade dos serviços de cuidado infantil e as excelentes licenças parentais. E em representação a esse país, ouviremos Laufey, com From the Start.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Meus amigos, você não se enganou não, isso aqui não é bossa nova, ou é bossa nova, hein, Julie? Nós acabamos de ouvir a música From the Start da cantora Laufey, representando a Islândia. E entre algumas das leis islandesas de proteção a crianças, há uma que determina que menores de 12 anos só podem permanecer em locais públicos após as 20 horas se estiverem acompanhados por um adulto legalmente responsável. Essa medida visa garantir sua segurança e a sua qualidade de sono. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, nós estamos aqui no programa Globalizando neste sábado, primeiro programa de fevereiro. Acabou janeiro, todo mundo achava que não ia acabar, mas já acabou, estamos já em fevereiro. Um abraço para a Sofia Dias, que está nos acompanhando também aqui no programa Globalizando. A Juliana Lima também está com a gente. Meu querido Jurupitã, o diretor lá da Unama Park Shopping, está com a gente, obrigado. E eu estou aqui com a professora Amanda Costa, e o Lucas Ferreira, Amanda, está nos perguntando o seguinte: quais são as principais iniciativas governamentais em andamento para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes na região? Certo. A gente tem, além das políticas, né, que são mais universais e que são nacionais, como a assistência social, saúde, educação, políticas públicas para a primeira infância, a gente tem iniciativas que são mais específicas e que são voltadas especificamente para a região amazônica. Iniciativas voltadas para a educação indígena, quilombola. A gente tem iniciativas, por exemplo, como as próprias usinas da paz, que hoje são importantes territórios de garantia de cidadania em locais de vulnerabilidade social e que têm ofertado as mesmas políticas que eu falei anteriormente, mas soma-se a isso espaços de lazer, de convivência familiar e comunitária, que são direitos absolutamente importantes para o desenvolvimento da criança. Interessante que quando você fala assim, várias políticas setoriais, elas não são presentes do governo. Na verdade, essas políticas só são públicas porque elas nascem do anseio do público, talvez até de lutas, e devem retornar para esse público, né? Então, acho que essa é uma dinâmica que, como a Júlia falou agora há pouco, nós precisamos estar sempre presentes para que haja uma pressão para as políticas, é isso? Exatamente. No serviço social, a gente costuma dizer que as políticas públicas, elas são arenas de disputa. Elas não são simples concessões, são arenas de disputa porque é uma forma de o Estado responder às demandas da sociedade. Então, se elas existem é porque a gente se mobilizou, a gente tensionou e exigiu que esses direitos fossem garantidos mediante serviços públicos, portanto gratuitos, e espera-se que de qualidade. E é por isso que a gente precisa a todo custo defender o Estado democrático de direito, né? Então qualquer governo que negue essas políticas como se fosse um presente, como o professor Mário Tito falou, como se fosse uma coisa de outro mundo, na verdade é a característica prestacional do Estado. O Estado ele existe para garantir as demandas da população, não é isso? Exatamente, mas é importante que a gente possa garantir, né, os princípios de participação popular, que a gente fortaleça as conferências, inclusive as conferências de direitos de crianças e adolescentes, para que essas políticas sejam viabilizadas da melhor forma. Teve um dos programas que eu levantei uma questão que eu vou levantar para você aqui bem rapidinho, é que às vezes a desmobilização de conselhos também, né? Esses conselhos foram desmobilizados, às vezes utilizados para fins políticos, eleitoreiros, e o enfraquecimento dos conselhos é um sinal do enfraquecimento também da garantia do direito, né? Perfeito. Inclusive, nos últimos anos, em função de governos mais regressivos, a gente teve um esvaziamento dos espaços democráticos de direito. E agora a gente está tentando, na medida do possível, fortalecer esses mecanismos que são absolutamente importantes para que a gente tenha políticas públicas que sejam ofertadas de maneira mais horizontal e menos vertical. Muito bem, professora Amanda Costa conosco no programa Globalizando de hoje. Um abraço ao professor Jurupitã, está dizendo um abraço para todos do Globalizando, obrigado. É um cara que eu admiro demais, ele também é muito fã do Globalizando. Obrigado, viu, Jurupitã? Um abraço para você. A propósito de viagem que nós estamos fazendo, a Carol nos levou no primeiro momento para Luxemburgo, a Júlia nos levou para... Como foi mesmo?
para a Islândia e agora a Carol vai nos levar para um país da Europa, né, Carol? É isso mesmo, professor. Agora nossa viagem vai fazer conexão com a Grécia e por lá os avanços nas políticas de proteção de crianças e adolescentes têm sido cada vez mais significativos. Exemplos disso incluem a implementação da Justiça Juvenil, a ratificação da Convenção de Haia sobre a proteção das crianças e o fortalecimento da cooperação internacional. Em representação à Grécia, ouviremos Different, da cantora Irene Skylakaki. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, nós passamos pela Grécia agora, né, Carol? Exatamente, professor, a gente ouviu Different, da cantora Irene Skylakaki. E esse país, a Grécia, adotou um programa na qual crianças e adolescentes são beneficiados por um projeto de assistência social chamado Renda Mínima, que apoia famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a fim de evitar que os jovens não abandonem a educação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Amanda Costa falando das questões da situação de crianças e adolescentes na Amazônia. E, professora Amanda, antes de entrar na pergunta da nossa entrevistada, a Amazônia hoje está no foco das discussões pelas questões ambientais, mas às vezes a visão restrita só do ambiental, sem acoplar o socioambiental, esconde esses problemas que nós estamos conversando agora, né? Exatamente. Fica parecendo que a Amazônia é uma terra desprovida de seres humanos. Exatamente. E que ela é apenas o pulmão do mundo. Exato. Um coletivo de árvores. Isso. E essa ideologia ela foi muito fundamentada nos anos 70, com a perspectiva do desenvolvimentismo. Então, hoje a ideia é que a gente faça, inclusive, uma COP30 que associe, né, os aspectos sociais, econômicos aos ambientais. Sobre isso, exatamente, a Ana Costa no Facebook está perguntando o seguinte, de que maneira as questões ambientais, como desmatamento, degradação ambiental, afetam diretamente a vida das crianças e adolescentes na Amazônia? Perfeito, muito interessante a pergunta da Ana. O que acontece? A gente já sabe, de maneira geral, que as questões ambientais vão afetar todas as pessoas, mas se fala muito mais nos adultos. Como é que isso vai afetar as condições de trabalho, as condições de vida. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a geração de crianças hoje é a que mais vai conviver no futuro com a degradação ambiental que nós estamos deixando. Perfeito. Então, isso já diminui em muito a qualidade de vida. Outra questão, crianças e adolescentes têm um sistema imunológico, por exemplo, muito diferente do nosso, que ainda nem foi desenvolvido muito bem. Então, eles que estão respirando o ar poluído, eles que estão passando com dificuldades de acesso à água, com dificuldades de acesso a esgoto. Aqui no Pará, a gente tem uma taxa altíssima de cerca de 90% de crianças e adolescentes que não têm acesso a esgoto. Perfeito. Então, é interessante a gente pensar nessas questões. Só uma informação interessante para o nosso ouvinte é que estão começando a nascer as crianças que podem vivenciar a mudança de século. Exato, século 22. Então, como é que vai estar o nosso planeta no século 22? Será que a gente consegue chegar até lá? A gente precisa, sem dúvida, unir esforços para isso acontecer, né? Então, os meus filhos e os meus netos vão estar aqui e a gente precisa estar discutindo. Até porque está na Constituição brasileira. O Estado e a sociedade têm o dever de garantir para gerações futuras um ambiente sadio, não é isso? Perfeito, Eduardo. Acho que é importante a gente lembrar também que essa infância na Amazônia ela não é homogênea, né? Nós estamos falando de uma infância que tem uma pluralidade, inclusive de crianças indígenas, quilombolas, que estão sendo obrigadas a realizarem deslocamentos forçados, saírem de seus territórios por conta da degradação ambiental. E se nós não atacarmos essas questões sociais, essas questões de classe, essa questão de minorias, a gente vai estar escondendo o problema. Porque a gente pensa que infância é uma coisa só, assim como pensa que a Amazônia é uma coisa só. Então discutir isso é importante, né, Amanda? Perfeito. Muito bem, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, quarta etapa da viagem musical. Antes de mandar um abraço para a Roseliane, ela está dizendo o seguinte: bom dia, galera do Globalizando, o tema é importantíssimo, é isso mesmo. Já viajamos por Luxemburgo,
México, já viajamos pela Islândia, já passamos na Grécia, vamos para a Alemanha, não é isso, Eduardo? Exatamente, professor. E a Alemanha, para você ouvinte, foi um dos principais colaboradores na elaboração da Convenção da ONU sobre o Direito das Crianças, que visa proteger contra violência, abuso e exploração. Em representação a esse país, ouviremos Mittelmeer, do cantor Pachanin. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós viajamos pelo mundo da música e passamos pela Alemanha, né, Eduardo? Alemanha, professor, com a música Mittelmeer, do cantor Pachanin. E o governo alemão, para você ficar por dentro do que está acontecendo, desenvolveu o projeto Agents of Change, visando elaborar planos de ação em parceria com grandes empresas para garantir saúde, alimentação, proteção contra a violência e discriminação, além de assegurar o acesso à educação para crianças em todo o país. Muito bem, olha só, quem está conversando com a gente aqui na nossa live, aliás, nós estamos na live do Instagram. Se você está ouvindo agora pela Rádio Nama FM 105.5, saiba que nós estamos ao vivo também numa live no Instagram, que é o @pglobalizando. A Kelvia Barroso está com a gente, a Cleise Duarte está com a gente também, e o Luiz Felipe está dizendo que a doutora Amanda é a melhor profissional na área. Eu também concordo, porque fez diferença também quando esteve na UNAMA, né? Então, Júlia, estamos terminando o primeiro bloco, para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Isso mesmo, depois de músicas incríveis, no próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pela Eslovênia, Bélgica, Finlândia e, é claro, aqui o Brasil. Isso mesmo, e você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Que legal saber que você está com a gente neste sábado de manhã. Eu sempre digo que janeiro demora 2 meses, mas ele acabou e nós estamos agora em fevereiro e a gente está aqui no programa Globalizando falando sobre a realidade das crianças e adolescentes na região amazônica. E nós estamos conversando com a professora Amanda Costa. Ela é doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela UFPA. Atualmente é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará e onde também é coordenadora do Programa de Infância e Adolescência. Olha só, estamos viajando pelo mundo da música, porque a gente sempre faz essa viagem e eu queria logo retomar essa viagem com a Carol Nascimento, que vai nos conduzir para a próxima etapa. Vamos lá, professor. A playlist do programa de hoje está contando com músicas de países que têm as políticas públicas mais bem-sucedidas na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Nos últimos anos, o governo da República da Eslovênia implementou ações voltadas para melhorar as condições de vida das crianças, incluindo a adoção do Código da Família, que tem como princípio central a proteção dos interesses da criança. E para representar a Eslovênia, ouviremos Bohemian Girl, Bohemian Women, por Anna Soklik. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Olha que música maravilhosa que nós escutamos aqui no Globalizando. Aliás, o que também nos distingue no Globalizando é essa viagem musical. Falei ontem disso para 2 professores amigos meus, o professor Raul e a professora Priscila, do curso de Secretariado Executivo Trilingüe, apresentando o Globalizando. E uma das coisas que mais causou impacto é exatamente essa viagem musical, né, Carol? Exatamente, professor. A gente ouviu uma música da Eslovênia, olha só que interessante, né? E para representar esse país, onde a discussão de conteúdos importantes que fazem parte do nosso programa para crianças inclui os jovens de toda a Eslovênia. Uma das áreas mais importantes do programa abrange a perspectiva oportunidades iguais para todas as crianças. Globalizando. Fique por dentro. Bom, e para complementar ainda mais esse tema, é importante destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido em 1990, substitui o antigo Código de Menores. Com base na Constituição de 1988 e na Convenção da ONU, o ECA assegura direitos essenciais, incluindo saúde, educação e proteção contra a violência. Porém, apesar das conquistas, ainda existem desafios a serem enfrentados, como as desigualdades sociais, a violência contra crianças e a fragilidade dos conselhos tutelares. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Nós estamos conversando hoje com a professora Amanda Costa e a fanbase dela é muito forte aqui no Instagram. O Luiz Felipe, a Yasmin Galhardo, a Kelvia Barroso estão dizendo assim, a melhor profissional, a professora Amanda é maravilhosa, referência em infância e adolescência, é por isso que ela está aqui no Globalizando. E eu quero lhe voltar um pouco o que a Júlia falou agora há pouco, falando de alguns direitos em educação e saúde. E a Maria Oliveira lhe pergunta exatamente sobre isso no Instagram. De que forma o isolamento geográfico da região influencia o acesso à educação, saúde e lazer para os jovens amazônidas? Certo. Eu fico um pouco preocupada com a questão de falar isolamento geográfico, porque fica parecendo que a Amazônia é uma região totalmente isolada do mundo, Exatamente. né? Quando, na verdade, a gente tem zonas de isolamento, territórios de isolamento. Boa. E que, inclusive, isso não é algo negativo. Esses territórios, eles, inclusive, são os mais preservados da degradação ambiental. Perfeito. Agora, óbvio, não são também territórios inóspitos. Existem pessoas lá que precisam ter seus direitos assegurados. E a gente não precisa ver isso, ou não deveria ver isso, como um obstáculo para a garantia da cidadania. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas que não visem somente a cidade, Exato. mas as florestas, os rios, os ramais e as estradas que são parte do cotidiano da população amazônida. Isso me dá um gancho muito grande para a gente poder falar um pouco dessa questão. Quanto mais distante, o Estado tem o dever de chegar presencialmente, e nós estamos assistindo agora toda uma problemática aqui em Belém, onde os grupos étnicos indígenas estão ocupando a SEDUC para forçar, inclusive junto com os professores, forçar a revogação de uma lei que trouxe uma mudança radical, inclusive terminando o SOME e o SOMEI. Como é que se vê isso? É um retrocesso, me parece. Certamente é um retrocesso, né? Uma descontinuidade de direitos que foram adquiridos historicamente. Não somente pelos professores, mas também pelas crianças e adolescentes, já que nós estamos falando desse segmento, né? De crianças e adolescentes de povos originários e também de comunidades tradicionais que têm direito ao ensino presencial, né? Que precisam ter um contato, inclusive afetivo e não só instrucional, com seus professores. Carol, isso é muito sério. Falar dessa discussão mexe também com o que nós estamos conversando aqui, né? Com certeza, professor. E esse programa ele vem num tempo muito oportuno, né? A gente tem observado movimentações nas redes sociais e aí a gente vê o grande poder da sociedade civil em questões de políticas públicas, né? Como a professora estava falando, quando a gente fala de crianças e adolescentes na Amazônia, não é o filho da família que mora do seu lado do seu prédio, exato. né? São crianças ribeirinhas, quilombolas, que enfrentam problemas de locomoção para ir à escola, acesso à saúde não chega com tanta facilidade, casos de desnutrição, por exemplo, trabalho escravo, exploração, né, sexual, e aí tem muitos problemas, então a gente precisa realmente se envolver nessas questões. Se envolver, Eduardo, justamente porque entende que não se pode se vender a alma ao neoliberalismo, ao empresariamento da educação, aos interesses que não são efetivamente voltados para a dignidade dos direitos humanos, né? A educação por si só, ela precisa ser emancipatória, né? Então, essa questão, eles não podem pegar o seu celular, contratar um Wi-Fi com fibra ótica, como a gente pode aqui, Exato. né? Ter uma boa qualidade de internet, uma boa qualidade de câmera. Até isso se torna até um pouco entediante pra gente, pegar uma aula online e passar horas e horas nesse tipo de educação. Agora imagine para uma população, como a Carol disse, que passa por todos esses processos de vulnerabilidade, né? Então, a gente não tem mais tempo para retrocesso, a gente tem que partir adiante, né? E isso mexe, Amanda, exatamente com o direito dos professores. Por que isso mexe com os professores? Porque nós entendemos como professores que a educação ela é relacional, você falava. Então, se nós colocamos só a discussão em termos de EAD, satélite, celulares, televisão, a gente perde o principal da educação. Exatamente, que é o contato face a face, né? Que são as possibilidades de interação humana. A educação, ela não é só uma transmissão de conhecimento. Existe uma relação social que é desenvolvida ali naquele processo. Muito bem, e quem é afetado realmente é a juventude, adolescente e criança, que é negado esse direito relacional, essa questão do afeto, e a gente está sempre aqui no Globalizando, onde tiver possibilidade, a gente vai discutir também isso, porque aqui nós fazemos realmente educação de qualidade. Deixo para mais um quadro do nosso programa Globalizando agora. Globalizando nas ruas. Pois é, a gente não para de forma alguma, a gente tem sempre informações de qualidade. Aliás, o Globalizando é projeto de extensão, tem muita coisa acontecendo, estamos retomando, é fevereiro. Sobre isso a gente quer falar com a nossa líder da equipe de externas, Lara Rabelo. Bom dia, Lara. Bom
dia, Globalizando! Bom dia, professor Tito, galera da live! Nesse sábado maravilhoso, nós temos a nossa primeira reunião do ano de alinhamento do programa do Globalizando. E nós estamos aqui com o maravilhoso líder das entrevistas, Sérgio Salles, para nos aqui demonstrar um pouco sobre como funcionam essas reuniões. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Lara, tudo bem? Tudo ótimo. Explica um pouco para os nossos ouvintes como funcionam as nossas reuniões. Então, geralmente a gente começa as reuniões fazendo toda um aparato sobre como as coisas vão ser no ano, principalmente agora que é a primeira reunião do ano, né? Então a gente tem que alinhar direitinho como é que vai ser todos os pensamentos que nós da liderança fizemos para fazer um ano perfeito. Aí depois a gente faz um lanchinho, que é de praxe. Mas a gente tem como principal objetivo principalmente organizar, porque o Globalizando ele é dividido em várias subequipes, mas que formam uma equipe grande, geral e todo unida. Então a gente tem que estar com os pensamentos bem alinhados. Com certeza, e como o professor dito, o Globalizando não para e as expectativas para esse ano são grandes para o programa, né? Então, o que você diz, assim, das expectativas para 2025 para o programa Globalizando? Então, esse ano vai ser ano de COP aqui em Belém, né? Então a gente vai trabalhar bastante com várias coisas que vão acontecer no período da COP, mas obviamente que a gente não pode deixar de prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Então, acho que o principal alinhamento do Globalizando vai ser, beleza, vamos ter a COP, vai ser incrível para o Pará, vai ser incrível para nós internacionalistas amazônidas, mas não vamos deixar de olhar para o que está acontecendo no mundo. Perfeito, Sérgio, muito obrigada, é sempre uma honra aqui recebê-lo. Muito obrigado, bom dia a todos. Então esse foi o Sérgio Salles, líder das entrevistas, falando um pouquinho da reunião da primeira do ano e agora é com vocês aí no estúdio. Sensacional tua conversa, Lara, com o Sérgio que daqui a pouco tá indo para São Paulo, né? Ele mora lá, mas é também do Globalizando, é um prazer ter o Sérgio aqui com a gente. Olha, quero dizer que na nossa live tem muita gente boa participando. Vocês lembram do Samuel Rosa? Pois é, o Samuel Rosa, ele está acompanhando aqui da Holanda o Globalizando. Carol, seu colega de turma, abraços meus amigos, diz o Samuel. E a professora Dalva Lima, nossa coordenadora do curso, diz assim: os efeitos da Lei 10.820 foram suspensos, a lei não foi revogada, temos que ficar em alerta sempre. Exatamente, eu ia dizer exatamente isso. Uma coisa é suspender, outra coisa é revogar. O que nós queremos é que essa lei seja revogada e discutida com a sociedade civil, inclusive com todos os segmentos que estão envolvidos nessa questão educacional. Obrigado, professora Dalva. Eduardo, sexta etapa da viagem musical. Professor Mário Tito, a gente já viajou pra caramba, viu? E agora a gente vai direto para a Bélgica. E lá, a promoção e proteção dos direitos das crianças são prioridades tanto para a Bélgica quanto para a União Europeia como um todo, que estabeleceu diretrizes específicas nesse sentido. E a Bélgica desempenha um papel ativo na implementação dessas diretrizes de direitos humanos. E para representar esse país, ouviremos agora Before the Party's Over por Musti. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente foi agora para mais um país lindo da Europa, não é isso, Eduardo? É isso mesmo, professor. Agora a gente foi para a Bélgica escutando Before the Party's Over por Musti. E a Bélgica garante acesso a cuidados de saúde e nutrição para as crianças, oferecendo serviços de saúde preventiva e acompanhamento do desenvolvimento infantil para todas as crianças residentes do país. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Aqui no programa Globalizando, a gente está falando hoje sobre a questão do direito da criança e do adolescente, as violências da criança e do adolescente na Amazônia. Um abraço para quem está na nossa live, a Ângela Piatti está com a gente, também o Samuel Rosa, a Elaine Oliveira também com a gente, Ana Carolina Assunção também com a gente, Rose Eliane, Kelvia Barradas. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui na nossa live e temos participação dos nossos ouvintes. Olá, bom dia. Eu me chamo Débora Gomes, eu estava acompanhando o programa de vocês e me surgiu uma dúvida. Eu queria saber se já existem programas específicos de combate à violência e à exploração infantil na Amazônia. E se sim, vocês podiam falar quais são os resultados até o presente momento? Desde já, muito obrigada.
Obrigada, Débora, pela pergunta, que é muito interessante e que suscita várias reflexões. A primeira é, nós temos diversos programas específicos, o Estado do Pará, inclusive, já conta com um plano estadual de enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma tecnologia social que prevê de vários dispositivos protetivos. Porém, a gente ainda carece muitíssimo de avaliações, de monitoramento e de avaliação desses resultados. Mas a gente tem também, além do Estado, várias instituições do chamado terceiro setor, que são instituições da sociedade civil organizada, que têm realizado intervenções e diagnósticos nessa seara. A gente pode citar o Instituto Dom José Luiz Ascona, que é coordenado, né, liderado pela irmã Henriqueta. Não há possibilidade de falar sobre violência sexual, exploração sexual, sem citar a irmã Henriqueta aqui no estado do Pará. A gente tem o Parapaz Integrado, que funciona junto a 18 delegacias especializadas para atender justamente essa questão da violência e da exploração sexual. Então, a gente tem uma rede de proteção montada, existente, em funcionamento, mas a gente precisa daquelas equipes, dos pesquisadores, dos estudantes, das universidades para continuar fazendo esse acompanhamento e monitorar os resultados. O seu trabalho lá na UFPA também tem um pouco esse perfil? Sim, também tem esse perfil. A gente faz, agora a gente fez uma grande pesquisa para avaliar os indicadores, a gente não fez de maneira específica no estado do Pará, mas a gente conseguiu fazer um levantamento de todos os estados da região amazônica para verificar como é que está, né, a situação, e a tendência é que no ano que vem a gente consiga realizar esse monitoramento aqui no Pará também. Muito legal, Júlia. Gostaria de comentar a questão do trabalho infantil aqui na região amazônica, né? É uma questão muito presente, muito atual, e eu gostaria de ressaltar 2 casos que ocorreram, um no município de Uruará. Uma jovem de 16 anos estava trabalhando há 7 meses como cozinheira em uma fazenda de pimenta, e o outro caso é de um jovem de 17 anos que estava há 1 ano trabalhando em uma propriedade de cultivo de cacau no município de Medicilândia. Então, é um assunto muito presente na sociedade que precisa ser debatido, porque está aí acontecendo com milhões de crianças, milhões de adolescentes. Certo, a gente inclusive tem na própria indústria do açaí, né, se a gente assim pode chamar, diversas crianças e adolescentes que têm a sua mão de obra subalternizada, explorada e mesmo violentada. O fato é que, professora Amanda, que de alguma forma a gente precisa chegar na capilaridade dos municípios, inclusive, vereadores, prefeitos, conselhos municipais, isso é importante, né? Exatamente, a gente precisa fortalecer o que a gente chama de proteção social básica. Antes que o direito possa ser ameaçado ou violado, a gente tem que atuar. Muito bem, a professora Amanda conosco no programa Globalizando, um tema super importante para estar o tempo todo destacando aqui no programa Globalizando. Carol Matsura, agora é sua vez, 7ª etapa da viagem musical. Professor, olha só para onde a gente vai agora. A gente vai passar pela Finlândia, que em 2021 lançou uma estratégia nacional para a infância, para assegurar os direitos das crianças. A estratégia, baseada na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, visa corrigir a fragmentação de políticas que não estão alinhadas com os compromissos de direitos humanos da Finlândia. Então, para representar o país, ouviremos I Forgive Me, da cantora Alma. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Gostei muito dessa música maravilhosa, e eu quero saber de onde é essa música, Carol. Ela é da Finlândia, professor. Ela se chama I Forgive Me, para quem quiser pesquisar aí, da cantora Alma. E por lá, o Programa Nacional de Trabalho e Política Juvenil foi adotado para orientar e apoiar os jovens em suas atividades, conforme a Lei Finlandesa da Juventude. O programa tem como objetivo fomentar a igualdade de oportunidades e enfrentar a exclusão social. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Pois é, o Globalizando esse ano faz 13 anos, o Site Internacional da Amazônia também faz 13 anos, a gente é duradouro aqui nesses projetos de extensão de relações internacionais. Vamos falar sobre o site com a coordenadora executiva do site, Rebeca Brito. Bom dia, Rebeca.
Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Então, Rebeca, fala pra gente o que é que vai ter nesta semana no site. Essa semana preparamos uma série de artigos com conteúdos de qualidade, como sempre. Na segunda-feira, dia 3, teremos o texto sobre o fim da era de Bashar al-Assad na Síria, escrito pela acadêmica do 7º semestre, Josiane Mendes. Já na quarta-feira, teremos o tema sobre os impactos ambientais do vazamento de amônia em Barcarena e desafios de sustentabilidade pelas indústrias, escrito pelas acadêmicas Lara, Kate e Gabriele, do quadro Amazônia em Foco. E para finalizar a semana, teremos na sexta-feira, dia 7, o artigo que aborda exatamente o mesmo tema do programa de hoje, a realidade das crianças e adolescentes na região amazônica, escrito pelo acadêmico João Vitor, do 7º semestre. Muito legal, Rebeca. E aí tem um quadro importante que é o Durma Informado, e com o que acontece no mundo a gente precisa sempre estar, né, seguindo o Durma Informado, né? Exatamente, professor. O nosso site você encontra através do link Internacional da Amazônia, o nosso Instagram, TikTok e Twitter são @Interdamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia, onde você encontra todos esses conteúdos de qualidade. Muito obrigado, Rebeca, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Amanda Costa aqui no programa Globalizando, um tema super importante, já na reta final do programa, mas o Rafael Barbosa faz uma pergunta, professora, muito legal aqui no Instagram. Ele quer saber assim, como é que a infraestrutura deficiente em áreas remotas impacta o desenvolvimento das crianças na região? Perfeito, obrigada pela pergunta, Rafael. Antes de responder, eu queria dizer o seguinte, que todas essas condições que a gente vem discutindo ao longo do programa, que são condições que se apresentam como fatores de risco para o desenvolvimento de crianças e adolescentes aqui na cidade, no campo, na floresta ou no rio, sejam elas crianças de povos originários e tradicionais ou não. Porém, né, a situação se agrava nesses lugares mais longínquos, com dificuldades de acesso. Primeiro, altas dificuldades para que eles frequentem a escola, por exemplo. Precisa de apoio do serviço público com embarcação, a gente precisa de CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social volante, em que os profissionais possam ir de barco, ou nos ramais, ou pelas estradas para acessarem. Então, a gente tem atrasos desenvolvimentais de diversas ordens e que incluem, inclusive, abandono escolar, a distorção idade série, no geral, demoram mais para terminar o ensino fundamental e o ensino médio do que as crianças que vivem nas zonas urbanas. E essas taxas educacionais mais baixas, elas são altíssimas quando a gente compara novamente com outras regiões do país. Aí parece que no estado do Pará vai ter que tomar uma decisão. Ou você resolve o problema dessas discussões das regiões mais longínquas com mais investimento nisso que você falou, inclusive em professores, etc e tal, ou você resolve através do EAD pagando uma empresa internacional para fazer essa transmissão. Me parece que o jogo está jogado nessa questão. Ou você defende a valorização do profissional, ou você vai para o lado da impessoalidade. Certamente, a gente sempre acredita numa educação que seja presencial, que preze por uma relação interpessoal duradoura, por uma educação emancipatória, como o Eduardo falou há pouco. Então, a gente defende que o Estado e a sociedade civil, enquanto mobilizadora da garantia do direito à educação, também busque medidas de garantir que esses equipamentos públicos cheguem até esses locais. Muito bem, professora Amanda Costa, no programa Globalizando. Chegamos à 8ª e última etapa da viagem musical. Voltamos para casa, Eduardo Oliveira. Passou rápido, né, professor? 8ª etapa da viagem musical. Voltamos para o Brasil e o selo Unicef promove ações para combater o trabalho infantil na Amazônia, com foco em educação e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. O trabalho busca promover oportunidades para o desenvolvimento dos jovens da região. E para representar o Brasil, ouviremos agora Esperando na Janela, da banda Cogumelo Plutão. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Globalizando. Terminamos pra cima, que música maravilhosa pra acabar o programa de hoje tão bom, não é isso, Eduardo? Música maravilhosa, música brasileira, professor, a gente não podia deixar de valorizar a nossa cultura também. E a gente vai falar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, contribuiu para a redução da mortalidade infantil, além da criação de conselhos tutelares e varas da infância e juventude, sendo um marco legislativo na proteção de menores de 18 anos. Antes de terminar o programa, fazendo referência aqui a Ana Assunção, que diz: é sempre bom ouvir e aprender com a professora doutora Amanda, profissional excepcional para o nosso estado. A Rose Eliane está dizendo parabéns pelo excelente programa, abraço, professor Tito, obrigado também pela participação. E este foi o programa Globalizando de hoje, terminou, passou rápido, é sempre um prazer fazer o programa com você, todo sábado, 9 até as 10 da manhã aqui na Rádio Nama. Sou o professor Mário Tito Almeida. Eu queria agradecer muito a presença da professora Amanda, já trabalhei com ela aqui na UNAMA, já a admirava no seu trabalho e agora no trabalho que faz na Universidade Federal e aquilo que você desenvolve lá, criou uma expectativa muito grande que isso é um trabalho maravilhoso. Vir aqui no Globalizando representou para nós aqui um enriquecimento. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço por matar a saudade um pouco, né, dos colegas. Isso. E da própria instituição, que foi uma casa que sempre me recebeu muito bem e tenho o maior orgulho de dizer que passei por aqui. Também fiz algumas coisas bastante legais no que se refere a criança e adolescente e agora continuo esse trabalho lá na UFPA. Obrigada a todos os ouvintes, os participantes da live e até a próxima. Com certeza terão muitas próximas. Quero agradecer quem fez pergunta, o João Silva, Lucas Ferreira, Ana Costa, Maria Oliveira, Débora Gomes e Rafael Barbosa. Na locução hoje esteve a internacionalista Carol Matsura, líder da equipe de mídias. Obrigado, Carol. Obrigada, professor Mário Tito. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. E, claro, a professora Amanda por esse bate-papo, essa conversa super legal que a gente teve hoje. E eu quero lembrar vocês que no próximo sábado o nosso programa vai ser Educação Superior e a COP30, um diálogo estratégico, não perca. Quem vai estar com a gente é o professor Anderson Maia, diretor do CCSE da UEPA. E eu quero agradecer também ao coordenador executivo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Muito obrigado. Professor Mário Tito, é muito bom estar de volta, né? Em 2025, Globalizando tem uma agenda cheíssima, então a gente vai continuar discutindo com criticidade, né? Todos esses temas, essas agendas. Muito obrigado, professora Amanda, pela aula de hoje, e quero também falar para você que está nos acompanhando para nos seguir no Facebook e no YouTube, Programa Globalizando, além do Twitter, Blue Sky, Instagram e Threads, todos @pglobalizando. Muito legal. E brilhando aqui no programa de hoje na locução, a líder da equipe de orientações, a líder da equipe de orientações, a Juliana Vidal. Obrigado, Juli. Obrigada, professor. Obrigada à nossa convidada, a professora Amanda, pela sua imensa contribuição. E eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o programa Globalizando ficará disponível a partir de quarta-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos programa Globalizando. Muito bem, a direção de estúdio de hoje foi da Rainha de Benevides, Iane de Paula. Também no cronômetro, a Nina Fernandes. A transmissão da live hoje, muito obrigado, Laura Coelho. E este programa também foi produzido por Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Beatriz de Nazaré, Maria Clara Barata, Pablo Silva na playlist, Alice Cardoso, Letícia Costa, Maria Luísa Garcia, Vitória Barbosa e José Manuel no Globalizando News. Emi Vilas Boas, Sara Tavares, Marília Martins, Rita Polaro, Eduarda Miranda nas mídias, Lara Rabelo, Paula Castro, Ana Clara Duarte, Victoria Vidal, Micael Martins, Daiane Lima e Júlia Lima nas externas, Sérgio Sade nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio no conteúdo, Joelma Costa, Sátia Lobato no roteiro, Camila Neres, Ana Clara Nunes na revisão, Maiara Batalha, Letícia Simões, Marcelo Freitas e Felipe Leão no Globalizando Live, Larissa Schoenberger, Helena Ribeiro no arquivo e documentação, Daiane Almeida no relatório. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Quero agradecer na operação de áudio de hoje o Ardel Monteiro. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia.